Pessoal, a partir de agora nossa aula está sendo gravada, então vocês tendo a ciência disso, concordam com essa gravação, ok? Vou compartilhar também minha tela aqui. Como é que foi a prova sexta-feira, pessoal? Tranquilo? O Thiago pediu para liberar a nota da prova no AVA. Deixa eu liberar o feedback lá. Ué, peraí. Ah, tá. Durante a pausa tentativa. Acho que vocês conseguem lá ver agora, ok? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Eu perguntei da prova, eu acredito que não tem nenhum questionamento, né? Senão vocês teriam Ô, falado. Thiago, Oi, oi. beleza? Beleza, Essa prova estava valendo 35, correto? correto. Ah, sim. Não, só para saber mesmo. Beleza. Estão vendo minha tela aí, pessoal? Sim ou não, gente? Tá sim, tá sim. Obrigado, Cecília. Pessoal, só para dar um retorno aí para vocês, porque eu falei, né, quando eu estava doente, eu tô bem melhor, um pouquinho de sintoma de tosse ainda, mas assim, a questão do vírus já passou, a questão da transmissão, mas fica uma sequelinha assim, sabe, de cansaço. Vocês acreditam que depois que tinham passado meu período de transmissão, minha filha pegou? Esse negócio é foda. E a gente, assim, né? Ela teve um pouquinho de febre, de sintoma, ela tem 3 meses. Aí a gente teve que fazer o teste nela, porque ela tinha que tomar vacina. E não podia tomar, né? As vacinas normais, né? De criança, de bebê, se ela estivesse doente. E como ela estava com sintoma, a gente fez, deu positivo. É desesperador, viu? Mas graças a Deus, criança é mais resistente, a gente tá bem agora. Pessoal, vamos então, já que não tem nenhum questionamento sobre a prova, né? O monitor conversou com vocês, né? Eu pedi para ele entrar e, no dia da aula de exercício, se apresentar. Eu ia entrar para falar com vocês, né? A aula era de exercício, mas eu não estava muito bem, então, como a aula era de exercício mesmo, eu deixei só ele entrar para se apresentar. Mas ele é bem responsável, bem organizado, então se precisarem de, de alguma ajuda, né? Podem contar com ele. E, pessoal, eu já conversei com você sobre a questão da prova, que a gente fica bem limitado, mas não esqueçam que Física 2 é uma matéria muito importante para vocês, tá? E aí, tendo dúvida, mas eu fui bem na prova, os exercícios são em grupo, né? E são questões do ensino remoto que a gente está vivendo, mas não deixem conteúdo para trás, dúvidas pendentes, não, tá ok? Aproveitem que vocês têm uma monitoria, né? Tirem dúvidas durante a aula também, ok? Pessoal, então vamos lá. A gente vai começar agora o capítulo de corrente e resistência, tá? E vamos começar falando aqui de corrente elétrica.
ok? A gente vai definir a questão da corrente, a gente vai aprofundar um pouquinho, vai definir intensidade de corrente, sei que é um conteúdo que o básico, né, vocês já viram, mas a gente começa aqui do básico e dá uma aprofundada em alguns conceitos que certamente vocês não viram ainda, tá? O que que é corrente elétrica? A corrente elétrica a gente sabe que ela se dá em material condutor, né? A palavra condutor é justamente a definição dos materiais que permitem o movimento das cargas elétricas, né? Normalmente são os metais, soluções iônicas permitem também essa movimentação. E a gente vai definir a corrente elétrica aqui como a partir dessa ideia do movimento das cargas. Mas vamos lá. Se eu tenho, nós aprendemos, né, lá na aula de ciências na quinta série que os metais são materiais condutores, que eles possuem elétrons livres, então esses elétrons podem se mover livremente ali na superfície do metal, né, a nuvem eletrônica e tudo. Mas vamos lá, se eu tenho um pedaço de metal aqui, né, qualquer, e eu sei que ele tem elétrons livres, esses elétrons ficam paradinhos ali? Naturalmente não, né? Eles se movimentam aqui o tempo inteiro em direções aleatórias, ok? Então eu posso falar que qualquer metal tem corrente elétrica? Não, a gente sabe que não é essa corrente elétrica. Então a diferença é que é um movimento de carga, mas esse movimento ele é ordenado. Então se eu tenho aqui um condutor e os elétrons se movendo aleatoriamente aqui, quando eu vier aqui e estabelecer uma diferença de potencial, né? Estabelecer um campo elétrico, uma diferença de potencial V aqui, né? Um campo elétrico E da carga positiva para negativa, esses elétrons vão passar a ter uma orientação, né? A se mover num sentido ordenado. Naturalmente, como são elétrons, eles vão para o lado da carga positiva, eles se movem em sentido contrário ao campo, ok? A gente vai ver que não é tão organizado dessa forma, mas a média geral desse movimento apresenta essa organização, ok? Então a definição de corrente elétrica é um movimento ordenado das cargas elétricas, ok? Essa é a definição de, é, de corrente elétrica, ok? Uma coisa importante, a corrente elétrica I é uma grandeza escalar, tá? Então, eu vou definir essa grandeza aí, tá? Que a gente representa a corrente elétrica ou a intensidade de corrente, mas essa corrente é uma grandeza escalar, tá bom? Então, vamos definir aqui a intensidade de corrente, né? Intensidade de corrente, que é o que eu vou medir ali no meu circuito, o que eu vou calcular, o que vai... a gente viu conceitualmente o que é a corrente, né? Que é esse movimento ordenado, mas a gente vai definir aqui a intensidade de corrente, cadê? Isso, que é representada pela letra I. Para eu definir essa intensidade de corrente I, tá? Ela é a taxa de variação de carga no tempo. Então, é como se eu pegasse aqui, ó, um condutor, tá?
pegasse a seção reta desse condutor aqui, e ele está sendo percorrido por cargas elétricas, eu vou medir esse fluxo. Tá? Então, eu vou medir, por exemplo, eu peguei ali uma seção do fio, qual a quantidade de carga que atravessa aquela seção. Isso é o fluxo, né? Se passar um elétron para o lado de cá, se passa para cá, e se passar um para o lado de cá, eu anulei o fluxo de um elétron. Ou se passar um elétron e passar um próton também, o fluxo foi zero, né? Porque aí a carga que passou anulou. Mas se eu tenho sempre os mesmos portadores de cargas, eu conto ali qual a quantidade de carga delta Q, tá? A variação de carga que passa aqui, por unidade de tempo delta T. Tá ok? Isso vai me dar a variação de carga em Coulomb por tempo que é em segundo. Então, a unidade de corrente é Coulomb por segundo, né? Mas a gente também usa o ampere, tá ok? Porque a pessoa que estudou sobre a corrente que deu nome para ela chamava ampere, chamava André-Marie Ampère. Então, por isso que a gente usa ampere. Agora, a gente mede corrente, né? Por isso vocês ouvem falar, qual que é a amperagem? Pô, amperagem não é uma palavra legal, né? A palavra é corrente e a unidade é ampere. Falar amperagem, falar voltagem é igual a falar metragem, não é por aí. A grandeza é corrente e a unidade é ampere. Tá ok? Vamos pegar aqui. Claro que se eu estiver medindo ali, né, estiver conseguindo contar a quantidade de carga, seja positiva ou negativa, porque é carga, tá, gente? Não é quantos elétrons ou quantos prótons. Eu posso ter aqui uma solução iônica aqui de H mais Cl menos, e aí eu posso pôr meus eletrodos aqui, e se eu pegar minha seção aqui, cada molécula, cada íon de cloro que passar para cá, né? Cada íon H+ que passar para cá vai estar sendo uma quantidade de carga definida aqui pela carga do próton ou do elétron, mas o que está passando é uma molécula. O que interessa para mim é a carga dessa molécula, ok? Não eu não conto, apesar de estar passando molécula, pode passar íon, né? Pode passar elétron. O que interessa é a carga dessas partículas, ok? Se eu estiver conseguindo contar, ok, mas normalmente eu não vou conseguir contar, eu vou ter que naturalmente integrar isso aí no tempo. O meu I vai ser, na verdade, ao invés de ΔQ sobre ΔQ, T, dQ dt, ok? O meu dQ, que é a quantidade de carga que passa ali na seção, é igual a I vezes dt. Tranquilo? Se eu integrar dos dois lados aqui, a integral de dq é igual à integral de I dt. Então, eu tenho que integral de dq é Q é igual. Deixa eu só melhorar isso aqui. Q é igual a integral de dq, que é integral de I dt. Então, Q é igual a integral de 0 a t de I dt, onde I, nós já falamos, é um escalar. Tranquilo? Então, essa é a minha definição aí de intensidade de corrente.
Tranquilo? A corrente é a derivada da carga no tempo, a carga é a integral da corrente no tempo. Aí agora tem um conceito novo, tá? Que é o conceito de densidade. De densidade de corrente, tá? E essa densidade de corrente a gente representa pela letra J, ok? O que é a densidade de corrente? Imagina que eu tenho um fio aqui, ó, condutor, que ele ora é mais largo, ora ele é mais estreito. Ó, faz assim só para dar um exemplo aqui, tá ok? Então, ó, imagina que eu tenho uma diferença de potencial aqui, tá? E as cargas vão, os elétrons, né? Se eu pensar em elétrons, no caso, eles vão aqui, ó, percorrer aqui esse, esse condutor, ok? Deixa eu apagar aqui para não ficar muito embolado. Se eu pegar aqui uma seção reta aqui, nessa posição, eu vou ter uma área A, aqui eu vou ter uma área menor, aqui eu vou ter uma área intermediária, ok? Então, o que acontece com as linhas? Vamos pensar linhas de corrente que estão passando aqui, ó. Elas ficam mais apertadas ali no centro, né? Onde está o enforcamento ali, e menos nas partes mais largas. Então, tem uma densidade de corrente variável, né? Eu tenho que a densidade ela é maior quando o fio é mais estreito e ela é menor quando o fio é mais largo. Então, isso é uma dependência da área. Eu tenho que DI é igual a JDA. Por que DI é JDA? Porque, na verdade, naturalmente, eu estou calculando a densidade de corrente J como sendo a quantidade de corrente por unidade de área. Né? Nós vamos chegar lá. Então, eu tenho que integral de DI é igual a integral de JDA. Então, eu tenho que I é igual a integral de JDA. Ok? E a integral de JDA essa aqui, né? É a minha equação aqui. Ela é integral, mas a gente chega nisso justamente a partir, se eu integrar isso aqui, né? Integral de dA é A, eu tenho que I é J vezes A, eu tenho que densidade de corrente J é igual a corrente I sobre a área A. Ou seja, onde a área é maior, a densidade de corrente é menor. Onde a área é menor, né, são coisas inversamente proporcionais. A densidade de corrente J é maior. É a ideia mesmo de densidade, ok? Vamos lá. Uma coisa importante, a velocidade de deriva. O que é velocidade de deriva? Aí eu vou voltar naquela questão que eu falei da aleatoriedade dos elétrons livres de um condutor. Eles estão todos se movendo ali, mas não é uma velocidade, uma corrente elétrica, né? Se eu tenho qualquer
material condutor, eu tenho os elétrons se movendo ali numa velocidade aleatória. E a velocidade de deriva é a velocidade da corrente elétrica, tá? Ela é dada pela média da velocidade dos elétrons na corrente elétrica. Vocês acham que essa velocidade de deriva, pessoal, ela é alta ou baixa? A velocidade da corrente elétrica. É uma velocidade baixa, né? A gente tem uma tendência de pensar que é uma velocidade alta, mas é uma velocidade baixa. A velocidade de deriva, que eu vou chamar de VD, ela é aproximadamente, né, ela varia ali de 10 a menos 5 a 10 a menos 4 metros por segundo. Ok? Enquanto a velocidade aleatória, ela... Peraí. A velocidade aleatória, ela é na faixa de 10 elevado a 6 metros por segundo. Então, o que isso quer dizer? Olha só, a velocidade que os elétrons se movem livremente num condutor, ela é da faixa de 10 a 6. 10 a 6 é milhões de metros por segundo, né? Enquanto a velocidade de deriva, que é a velocidade da corrente, ela é da faixa de centímetros ali por segundo, né? Até menos milímetros, de 10 a menos 3, 10 a menos 5, ok? Num fio de cobre, por exemplo, ela chega a 10 a menos 7 a velocidade de deriva. Então, é muito lenta essa velocidade, né? A pessoa não está entendendo bem o que é essa velocidade aleatória e o que é essa velocidade de deriva. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, um elétron aqui, começando aqui nessa posição aqui, tá? Então, eu vou tirar aqui essa diferença de potencial. Então, eu tenho uma barra metálica. O que acontece com esse elétron? Ele vai aqui se mover daqui para cá, aleatoriamente. Daqui ele vai se mover para cá. Daqui ele se move para cá, ok? Daqui ele se move para cá. E daqui ele se move para cá. Então, o elétron está se movendo ali numa velocidade altíssima, desesperadamente ali, para um lado e para o outro, num movimento aleatório. Quando eu vier aqui e estabelecer uma diferença de potencial aqui, né? Liguei ali na tomada, liguei uma pilha, uma bateria, esses elétrons eles vão começar a se mover, né? Então, vou pegar a situação 1, ok? E a situação 2, eu vou pegar aqui, o mesmo elétron que estava aqui, né? Ele vai se mover nessa direção, mas ele vai ir um pouquinho mais para frente. Por quê? Porque ele tem a força ali da elétrica, né? Da diferença de potencial. Então, depois ele vem para cá, ó. Aí daqui ele vem para cá, mas sempre um pouquinho à frente do elétron aqui. Então, ó, ele... eu estou explicando isso aqui, mas eu vou tentar desenhar mais bonitinho para vocês entenderem, tá? Mas o fato é que, na média, quando eu estabeleço uma diferença de potencial, ele não perde o movimento aleatório. Só que, na média, ele tem uma velocidade um pouco maior no sentido desse campo elétrico, tá ok? Deixa eu tentar desenhar de novo aqui, porque, né, agora que eu já falei, talvez fica mais tranquilo para vocês entenderem.
Então, é aqui, ó, sem a diferença de potencial, tem um elétron aqui, ok? Ele vai andar para cá, depois ele vai andar para cá, depois para cá. Imagina que esse aqui foi o movimento aleatório dele, tá? Quando eu coloquei ali a diferença de potencial, esse mesmo elétron aqui, ó, esse movimento ele vai fazer com uma médiazinha para frente, ó. Mas aí aqui ele tem um choque ali, então ele chegou aqui um pouquinho mais na frente e depois. Deu para entender que na média eu tenho um deslocamento resultante quando eu tenho uma diferente potencial? Esse deslocamento ele é lento, tá? Então é como se esse movimento aleatório, ele pode ir lá na frente, voltar, né? Mas sem a diferença de potencial, esse elétron sem a diferença de potencial, eu tenho aqui posição 1, posição 2, posição 3. Com a diferença de potencial, eu teria aqui posição 1, posição 2, posição 3, de forma que, ó, ele vai estar sempre com um deslocamento ali do movimento que seria aleatório, uma vez que eu não tenho diferença de potencial. Tranquilo, pessoal? Deu para entender a ideia? Sempre que vocês ficam em silêncio, eu imagino que sim, né? Só tenho que dar uma conferida aqui se está ok. Ô, Pedro Henrique, naturalmente a velocidade não tem como ser mais rápida que a da luz, né? A velocidade da luz, até porque a teoria da... Vamos lá, peraí. Velocidade da luz, C, é igual a 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, ok? Deixa eu voltar aqui. Pedro Henrique Oliveira, Delgado de Souza, tá aí? Tô aqui. É o que você tinha falado, acho que era milhões de metros por segundo, alguma coisa assim. Eu falei, que isso? Mas é, ué. Aí eu pensei que falou, aí eu tinha pensado que era mais rápido, eu falei, tem uma coisa Entendi. diferente. Mas Não, agora, não, beleza então. milhões de metros por segundo aqui, ó. É 1 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo. Isso aqui é 1 milhão de metros por segundo. A velocidade da luz é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, isso é 300 vezes 10 a 6 metros por segundo. Uhum. Ok? Que é 300 mil quilômetros por segundo. É uma velocidade alta, os elétrons se movimentando ali no condutor, tá? Mas não é nem próximo da velocidade da luz, né? Quando a gente fala de relatividade, Pedro, que eu começo a observar efeitos relativísticos, na verdade, observar, se for, né, dependendo do nível que você observa, o efeito relativístico ele existe em qualquer movimento. Mas a gente observa isso de maneira significativa, né, esses testes que são feitos nesses túneis nos aceleradores de partículas e tudo, eles atingem velocidades 98, 99% da velocidade da luz, né? Então mas é impossível, tá? Qualquer matéria atingir a velocidade da luz. Eu Beleza. vou, depois eu acho que tem uma tabela no livro, no final da aula eu falo direitinho para vocês essa velocidade. Eu estou falando em média, mas não é próximo, não é nem próximo da velocidade da luz, tá?
Vamos lá. Tá joia. E aí, pessoal, só para não confundir, eu estou falando aqui que né, a velocidade aleatória é alta, a velocidade de deriva é baixa. A pessoa, mas na hora que eu acendo a luz aqui, o interruptor, a luz acende na hora, né? Isso é muito rápido. Isso é uma coisa interessante, pessoal, que às vezes a gente não para pensar, mas a gente vai ver isso também quando a gente falar de circuitos. Mas quando eu tenho imagina que eu tenho uma pilha aqui, uma bateria, tá? E vou ligar aqui uma lâmpada, nem tem muita, né, lâmpada incandescente mais, mas aqui está o interruptor, ok? Então, o que acontece? A gente, às vezes, acha só, na hora que eu vim aqui ligar o interruptor, vai sair um elétron aqui do polo negativo, vai vir caminhando, né? Vai passar aqui, quando ele passar aqui, vai acender a lâmpada e vai vir aqui para o outro lado. Isso é a corrente elétrica. Na verdade, não é bem assim, né, pessoal? Quando a gente fala de corrente elétrica, que pensa literalmente numa corrente, né? Numa corda. Esse material aqui do fio, ele é um condutor. Então, se ele é condutor, mesmo antes de eu ligar a bateria ali, o que acontece? Eu tenho meus elétrons livres aqui. Né? Ó, esse material está repleto de elétrons livres no movimento aleatório. Como esse movimento não é ordenado, ele não vai acender a lâmpada. Mas vocês concordam que eu tenho, né, um fio de cobre ali, eu tenho um monte de elétron livre nesse fio de cobre, né, no meu filamento ali de tungstênio, no material da pilha, não é isso? A pilha não está ali para fornecer elétrons para o circuito, ela está ali para fornecer uma diferença de potencial. Só que o circuito está aberto. Na hora que eu venho aqui, ó, e bato o dedo ali no meu apagador, não é esse elétron que vai sair daqui que vai passar lá para acender a lâmpada, não. Já tem um elétron aqui, ó, do ladinho aqui que sente essa diferença, né? Então, um elétron é atraído aqui e esse aqui anda para cá e toma um lugar desse, esse toma um lugar desse, e imediatamente esse aqui toma um lugar desse. Então, a resposta é rápida, né? Mas a velocidade de deriva que eu falo, para esse elétron sair daqui e chegar lá, isso é uma coisa lenta. Mas para se estabelecer a corrente, é muito rápido. Vocês entendem a diferença? É literalmente como se eu tivesse uma corrente ali, uma corda ligada ali, mas ela está parada. Na hora que eu puxo uma ponta, a outra se move quase que instantaneamente ali. Tranquilo? Eu tenho essa transferência de energia muito rápida. Deu para entender? Ok? Então, a, a velocidade de deriva não é que a corrente ela é lenta. Os elétrons eles se movem lentamente. Então, por quê? Porque esse elétron ele tem um movimento aleatório. Então ele vai lá na frente, volta, né? Anda para um lado, para o outro, mas o movimento resultante sempre é no sentido da diferença de potencial ali. Tá claro, gente? Se tiver confuso, vocês podem me falar, tá? Que a gente volta aqui. Agora a gente vai falar de portadores de carga na velocidade de deriva, tá? Por que a gente fala portadores de carga? Porque a gente sabe que o que se move, por exemplo, num condutor são os elétrons, tá? Mas a gente tem corrente iônica, como eu falei, que o portador de carga pode ser um íon, pode ser um átomo de hidrogênio, pode ser uma molécula de qualquer elemento ionizado aí, né? Mas eu posso considerar, inclusive vocês vão ver que quando a gente trabalha com corrente em circuito, a gente considera que a corrente ela é de carga positiva, tá? A gente vai ver o motivo disso aí, mas a gente considera que os portadores de carga são prótons. Até porque, se eu aprofundar mais na questão da corrente elétrica,
né? O que interessa para mim é o fluxo de carga por unidade de tempo, seja ela qual for. Passar um elétron para um lado é igual passar um próton para o outro lado, ok? E quando passa um elétron, é o elétron que pode se mover. Quando passa o elétron, ele deixa uma lacuna. Fisicamente, é a mesma coisa quando passa um elétron num condutor, uma carga negativa para um lado, fisicamente é a mesma coisa de passar uma positiva em sentido contrário, tá? A gente vai ver isso mais para frente, mas é interessante a gente falar em portadores de carga, tá? Vamos pegar aqui um condutor. Vou pegar um condutor aqui de comprimento L, ok? E agora eu vou considerar que os portadores de carga aqui são prótons, então são cargas positivas. Ok? Então eu tenho um comprimento L, vou considerar uma corrente I. Peraí. Isso aqui mais um minutinho. Eu tenho um comprimento L, eu vou considerar uma corrente I para cá. Se a corrente I está para cá, naturalmente eu tenho uma diferença potencial aqui do mais para o menos, e aí eu tenho um campo elétrico E, que vai aqui da carga positiva para negativa, ok? Tem minha densidade de corrente J para cá e minha velocidade de deriva VD para cá também. Ok, gente? Esse fio aqui tem uma área A, ok? E aí, o que que eu vou definir aqui? A minha quantidade de carga Q, ela é igual ao número de portadores, tá ok? Positivos no caso, então número de prótons, vezes a carga elementar do elétron, que é a mesma do próton, né? Então eu tenho ali, qual a quantidade de carga que eu tenho nesse pedaço de fio? É a quantidade de prótons vezes a carga elementar. Então, se eu contar nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 prótons, então seria 10 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Não é isso? Só que eu não vou contar a quantidade de carga, né? Não tem como eu fazer isso na prática. Então, eu vou substituir esse N por N, que é o número de portadores por unidade de volume. Porque o volume do condutor ali eu consigo, é um cilindro, eu consigo calcular. Então, eu vou ter que N é igual ao número de portadores por V. Ok? Então, eu vou ter que a quantidade de carga Q é igual a N. Se eu dividir ali, né, por volume, eu tenho que multiplicar pelo volume. Então, vou pôr, qual que é o volume aqui? É a área da base vezes o comprimento L. Então, vai ficar N vezes o volume, que é a área vezes L, vezes a carga do elétron. Tá ok? Se você pensar que esse N aí é o número de portadores sobre V, eu só dividi por V e multipliquei por V. Tá bom?
Então, vou ter que I é igual a... Nós vimos que I é carga. Deixa eu pôr embaixo para não parecer que é a mesma equação. Ok? Então, carga, deixa eu pôr aqui, Q é igual a N vezes A vezes L vezes a carga elementar E. Só escrevi ali para ficar mais organizado. O I é o quê? Corrente I é delta Q sobre delta T, né? É carga sobre tempo. E mas que tempo é esse? Qual que é o tempo que eu vou calcular aí para a corrente elétrica? É o tempo, nesse caso aí, que a carga demora para percorrer esse comprimento L, né? Então tem que ter, um pouquinho em cima junto aqui, ó, abrir uma janela aqui. O T é igual, essa velocidade de deriva, como é a média, eu vou considerar ela constante, tá? Não é aleatório. Tempo é a distância sobre velocidade, então tempo é a distância ao comprimento L sobre a velocidade de deriva VD. Ok? Então vou ter que I é igual carga N vezes A vezes L vezes a carga elementar E dividido pelo tempo. O que é o tempo? L sobre VD. Vou desenhar um V assim, não confunde com V de tensão. Aqui eu já posso cortar esse L com esse L. Eu vou ter que I é igual a N vezes A vezes E. Aí, que é uma divisão de fração, a primeira vezes o inverso da segunda, o VD vem para cima aqui. Tranquilo? Eu quero calcular a velocidade de deriva, então tem que VD é igual a I dividido por, o que está com o I aqui, com o VD aqui? N vezes A, peraí que não ficou legal não. N vezes A vezes E, que é a carga elementar. Ok? Que apareceu uma coisa aqui, ó. O que é esse I corrente sobre área? Nós aprendemos lá no início que isso aqui é a minha densidade de corrente J. Ok? Então tem que a velocidade de deriva VD é igual a J sobre número de carga por unidade de volume vezes a carga elementar E. Ou eu posso definir aqui que a minha densidade de corrente J é NE, ou seja, número de portadores por unidade de volume vezes a carga elementar, vezes a velocidade de deriva. Então, o que tem de conceito novo para a gente aí, né? Corrente elétrica é mais tranquilo, mas a gente tem também densidade de corrente, que é representado pela letra J, e tem velocidade de deriva. Ok, pessoal? Então, isso é o que eu queria falar para vocês sobre corrente elétrica, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre resistência. Resistência R e resistividade ρ. Tranquilo? A definição de resistência, a gente pode definir a resistência de um material, resistência elétrica naturalmente, como sendo a dificuldade que
o material impõe a passagem de corrente elétrica, tá? Então, a definição de resistência é essa. R resistência elétrica R. Eu posso pensar que é a resistência elétrica de um material está relacionado com a dificuldade que este material impõe a passagem de corrente elétrica I. Então, tem que a corrente elétrica I, ela é inversamente proporcional à resistência. Então, se eu tenho um fio com uma resistência alta, ele vai permitir que passe uma corrente baixa. Se eu tenho um fio com resistência baixa, ele vai permitir que passe uma corrente alta. Agora, tá faltando coisa aí, né? Para essa relação de proporção precisa virar uma igualdade. Porque se eu pensar assim, eu tenho um fio ali, a corrente que vai passar nele é alta ou baixa? Peraí, como assim? Depende da força que eu vou estar impondo ali, né? Para motivar esses elétrons, para motivar essa corrente. E o que é isso? É a tensão, é a diferença de potencial. Então, isso aqui, ó, vira I é igual a V sobre R. Então, se eu tenho uma diferença de potencial constante, tá aqui em cima, né? Se eu tenho uma resistência alta, eu tenho uma corrente baixa. E vice-versa. Tranquilo, pessoal? Então, a gente vai ver... Essa é a definição de corrente elétrica, tá? E a gente vai ver a relação dessa resistência com algumas variáveis, tá? Então, deixa eu liberar um espaço aqui. Apagar isso aqui porque não é mais para vocês entenderem a definição, mas vocês vão ter isso aqui depois lá não. Então eu vou definir aqui, eu preciso definir uma equação para minha resistência e a gente vai fazer isso de duas formas, tá? Eu vou ver primeiro aqui a relação de R vou simplificar aqui para não embolar muito. Vou ver aqui ó, a relação com o comprimento L de um fio, tá bom? Então, vou pegar um fio 1 aqui. E vou pegar um fio 2. Ok? De modo que aqui eu tenho L1 e aqui eu tenho um comprimento L2. O que vocês acham, gente? Se eu estabelecer a mesma diferença de potencial, qual fio que vai oferecer maior resistência? Né? Lembrando que essa resistência ela é literalmente a resistência, né? A dificuldade que o material impõe a passagem de corrente, a passagem dos elétrons, vamos pensar assim. E o que é essa resistência, essa dificuldade estruturalmente falando?
Quando o elétron passa ali para ele atravessar esse condutor, né, ele não vai ali bonitinho. Eu falei para vocês que ele tem um movimento que ele vai se chocando ali, vai lá na frente, volta, vai para cima, vai para baixo. Ele apresenta choques ali com as partículas, né, de grandezas próximas ali, de ordem de grandeza próxima, e naturalmente, se é isso que é a resistência, quanto maior o comprimento do fio, maior vai ser a resistência que ele oferece, ok? Então eu tenho que L1 é menor que L2 e eu tenho que R1 também é menor que R2. Isso aqui me dá que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento L, ok? A outra relação que eu quero falar aqui é com a área. Qual que é a relação com a área? Então agora eu vou pegar aqui um comprimento, um fio aqui vou chamar de A1, a área do fio 1, e vou pegar um fio 2 aqui, com uma área aqui da seção reta. A2, que é a área do fio 2. Aqui, nesse caso, né, eu não precisava colocar, mas a área 1 é igual à área 2. Aqui eu tenho que a área 1 é menor do que a área 2. E aí, qual que é a relação da resistência? Lembra quando eu falei lá de densidade de corrente? No ensino médio eu até explico muito assim, né? Esse fio como se fossem corredores, né? E você fosse atravessar um corredor do colégio ali, cheio de aluno ali, né? Você vai tentar atravessar correndo. Quanto maior for o corredor, mais resistência você vai ter. E quanto mais largo for o corredor, menos resistência você vai ter. Ok? Então, um fio mais largo, ele me dá uma densidade menor de corrente. Eu tenho uma resistência menor. Então, aqui a resistência do fio 1 é maior do que a resistência do fio 2. Aqui os comprimentos são iguais, tá? Só para não confundir. Então, eu tenho que a resistência ela é inversamente proporcional à área. Né? Se eu tenho uma área, um fio mais estreito, de área menor, eu vou ter uma resistência maior para esses elétrons atravessarem ali. Se o fio é mais largo, eu vou ter uma resistência menor. A partir disso aqui, ó, eu tenho que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área, tá? A constante que vai entrar aqui para essa relação de proporção virar uma relação de igualdade é justamente a dependência do material, tá? Por que que é constante? Porque se eu pegar um fio de cobre, 2 fios de cobre, ele só depende do comprimento e da área. Agora, se eu pegar 2 fios de mesma área, mesmo comprimento, mas se for um de cobre e um de alumínio, aí eles não vão ter a mesma resistência. Opa, então qual que é essa dependência? É a dependência do material. Mas para um mesmo material, se eu fizer esse teste só com fios de cobre, eu posso falar que essa resistividade que depende dessa estrutura, das coisas específicas do material, ela é constante. Então tem que a resistência é igual à resistividade vezes o comprimento sobre a área. Tá? Mas nós vamos aqui falar da resistividade especificamente aqui, tá? A resistividade, só para a gente definir, a resistividade ρ, né? Como que eu defino essa dependência do material? Se eu pegar aqui a diferença de potencial V, ela é campo vezes
distância, tá? Mas qual que é a distância lá no condutor? É o comprimento L. Então, eu tenho que é igual à diferença de potencial V pelo comprimento L do fio, tá? Vou pegar aqui, ó, a minha densidade de corrente J, que também nós definimos hoje, que é corrente elétrica sobre área. Ok, pessoal? A resistividade, por definição, ela é o campo elétrico por densidade de corrente, tá? Então, é o campo elétrico que está no condutor, né? Por unidade de densidade de corrente, né? Essa relação, quanto que eu preciso ter de campo elétrico naquele condutor para ter a densidade de corrente 1, né? Por unidade de densidade de corrente. Então, a partir dessa definição, eu tenho que a resistividade ρ é igual. Se é E sobre J, o E é V sobre L, dividido por J, que é I sobre A. Ok? Divisão de fração, multiplica a primeira pelo inverso da segunda, é V sobre L vezes A sobre I. Tranquilo? V sobre I, vamos voltar aqui. Olha aqui o que é V sobre I. É R, né? Olha aqui. V sobre I é a resistência. Então, eu tenho aqui que V sobre I é igual a resistência, ok? Logo, eu vou ter que ρ é igual. Deixa eu fazer mais para cá também. Eu vou ter que ρ é igual a R vezes A sobre L. Se eu isolar o meu R aqui, vai ser o quê? ρ vezes L, que vai multiplicando, sobre A, que é a mesma definição que nós demos aqui atrás, né? Analisando de forma, pelas relações ali de proporção, mas é daqui também que vem essa equação da resistência. Ok, pessoal? Uma outra coisa importante é a relação de R com a temperatura. Ele não entra ali, tá, naquela situação, mas se eu pegar aqui dois condutores aqui, iguais, tá? Um e o 2. Então eu tenho mesmo comprimento L, mesma área A e mesma resistividade ρ. Na verdade, eu posso pensar que é o mesmo condutor, tá? Eu só vou submeter aqui a uma variação de temperatura ΔT. Eu vou falar primeiro para vocês conceitualmente, depois eu passo a equação para vocês. A gente não vai deduzir, mas se vocês pensarem, temperatura está ligado ao estado de agitação das partículas de um corpo, não é isso? Quanto maior a temperatura, quer dizer que maior a energia interna, maior a agitação dessas partículas, né? Nós já vimos isso em termodinâmica. E aí, se a gente pegar aquele exemplo lá do corredor, né, da escola, é o mesmo corredor, mas imagina você atravessar esse corredor, né, num dia de comum, né, na hora que, sei lá, tá trocando de professor, alguns alunos trocando de sala, você precisa atravessar correndo ali, ou você atravessar correndo ali no dia que, na hora que bate o sinal pro recreio e a merenda é cachorro quente. Vocês lembram disso? Tinha cachorro quente na escola de vocês, de merenda? Então,
é uma agitação muito maior. Então, se você vai ter uma dificuldade muito maior para atravessar ali com essa temperatura elevada, tá? Então, eu já adianto para vocês que quanto maior a temperatura, maior também a resistência, tá? Maior a dificuldade ali. Eu coloquei separado, porque a gente vai ver depois que tem resistores ômicos, não ômicos, mas, inclusive eu nem coloquei aqui, mas o símbolo de resistência, né, que é um resistor, a gente vai ver no circuito, é esse aqui, né? Ok? Então vamos lá, pessoal. A equação é ρ menos ρ0, que aí eu tenho uma variação da resistividade, né? É igual a ρ vezes alfa, que multiplica T menos T0. Ok? Isso me dá que delta, variação da resistividade delta ρ, é igual a ρ alfa delta, delta T. O ρ é a resistividade, o alfa é o coeficiente. E aí, pessoal, uma aplicação da variação da resistência. Hoje eu vou fazer chamada, tá? São 8 e 7. Dessa variação da resistência com a temperatura, vocês já devem ter ouvido falar nos supercondutores, né? Porque, pô, se eu aumento a temperatura, minha resistência aumenta também, né? O que vai acontecer, então, se eu diminuir a temperatura? A minha resistência tem que diminuir, né? E a ideia, resistência é uma dificuldade, a própria palavra diz, a gente não quer resistência. Se eu, a ideia é otimizar, pegar condutores sempre com menor resistência, para eu conseguir estabelecer uma corrente com o mínimo de tensão possível, de diferença de potencial possível, né? Não é interessante eu usar na minha transmissão de energia fios com resistência alta. A gente vai ver essa questão da transmissão, da potência, do efeito Joule na próxima aula, mas não é interessante naturalmente, né? É interessante que isso aconteça com a menor perda de energia, com a menor dificuldade possível. E se a resistência é inversamente proporcional à corrente, ó, se minha resistência diminui, minha corrente aumenta. Se minha resistência tende a zero, minha corrente vai tender para infinito. Então a ideia dos supercondutores é essa. É resistência muito baixa para eu conseguir uma corrente muito alta naquele condutor, né? Com uma tensão relativamente baixa. Então o que é isso, na verdade? Imagina que eu tenho aqui um material condutor aqui, né? E eu tenho as partículas desse condutor ali agitadas, né? Mas quando eu vou lá, coloco isso aqui no nitrogênio líquido, né? É lógico que é um material específico também, né, pessoal? Porque tem um limite aí. Mas se eu pego materiais específicos e vou reduzindo a temperatura, né? Temperatura muito baixa, essa agitação das partículas vão ficando muito baixa também. Então, se está uma estrutura organizadinha ali, o elétron, né, que vai atravessar aqui, ó, ele quase que passa direto, sem encontrar resistência. Então, se ele encontra uma resistência muito baixa, tem uma corrente muito alta. Isso é uma aplicação da variação da resistência com a temperatura. Tá ok, pessoal? Então, hoje, o que eu queria falar era isso, era a relação de corrente e resistência, essa definição, que é o que a gente vai aplicar nos circuitos, né? Então, a gente viu até hoje, até a última aula, a parte de eletrostática, e hoje nós entramos na parte de eletrodinâmica.
que é essas cargas aí em movimento, que são as aplicações nos circuitos elétricos, enfim. Tem alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Então, vou fazer a chamada aqui. Eu esqueço de olhar o chat. Aí vocês têm umas respostas aqui. Tá, deixa eu abrir aqui. Pessoal, me dá só um minuto, tá? Que eu já faço a chamada. Tava tendo nem chamada, né, gente? Pegou aqui.
Pessoal, vamos lá. Atenção aí, por favor. Alexander Júnior. Presente. Anderson Irineu. Brenda Stanley. Breno Luiz. Presente. Caio César. Cecília Emanuele. Presente. Jonathan Diego. Presente. Everton Prado. Felipe Silva. Presente. Gabriel dos Anjos. Presente. Gabriel Kevin. Presente. Gilson de Souza. Presente. Guilherme Leon. Presente. Igor Taveira. Presente. Jaelson Gabriel. Jennifer Heloísa. Presente. Juan Said. Presente. Júlia Cristina. Presente. Karine de Aguiar. Presente. Larissa Batista. Letícia Gabriele. Presente. Lucas Henrique. Presente. Lucas Alves. Presente. Marcos Augusto. Mariana Gomes. Natália Stephanie. Natália Xavier. Presente. Osvaldo Cristiano. Pedro Henrique Dias. Presente. Pedro Henrique Oliveira. Presente. Rian de Matos. Thiago Henrique. Presente. Thiago Viana. Vitor Hugo Silva. Presente. Vitor Hugo Souza. Vinícius Pereira. Warner Soares. Adenilson Gualberto. Presente. André Luiz. Cíntia Henrique. Presente. Danilo Pinheiro. Presente. Denise Cristina. Cadê a Denise? Eduardo Avancini. Presente. Eric Mike. Gabriel Henrique. Presente. Gedeão Felipe. Gustavo Christian. Gustavo Lucas. Presente. Helder Vieira. Presente. Igor Davi. João Vitor de Moura. Presente. João Vitor Miranda.
Jonathan Fraga. Presente. Caroline Barcelos. Presente. Marcos Ian. Marcos Vinícius. Matheus Wesley. Presente. Nicolas Garcia. Presente. Otávio Luiz. Presente. Marcos Ian que está presente, né? Isso. Eu falei Otávio Luiz, pessoal? Isso, presente. Beleza. Pedro Augusto, CAC. Pedro Henrique Cordeiro. Rafael Moraes. Presente. Rafael Tales. Rogério Souza. Presente. Thiago José. Thiago José, presente. Wagner Alexandre. Presente. Warley Pereira. Presente. Você tá aí, né, Denise? Beleza. Tem mais alguém que falou aí, pessoal? O meu nome faltou em automação. Tudo bem, ô, Denise. Quem falou que faltou? Oi? Que foi, ô Breno? Eu acho que o meu você deu falta. Ah, você não respondeu na hora, não? Eu achei que você estava fazendo a chamada de mecânica. Ah, tá. Vou olhar aqui. Pessoal, então, se não tiver nenhuma dúvida, vou só dar presença aqui para a Brenda. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela aula, tá? E fiquem com Deus. Obrigada, boa noite. Por nada, boa noite. Tiago, boa noite. Boa noite, Cecília. Eu queria te pedir um favor, né? Claro. Nessas aulas de resolução de exercício, será que teria como você fazer alguns com a gente? Não do Halliday, mas outros. Porque pelo menos eu senti uma dificuldade na hora de fazer os exercícios. Porque as aulas, a teoria, eu consigo pegar bem, mas aí chega na hora dos exercícios eu fico com bastante dúvida. Claro. É porque, na verdade, Cecília, a ideia é não passar, não sobrecarregar vocês para fazerem as coisas em casa. Em casa não é a palavra, né? Vocês fazem em casa mesmo. Mas fora do horário de aula. Porque quando é presencial, a gente. Eu vou fazendo, né, exemplos e exercícios na sala e acabo passando uns exercícios assim, né, com alguma data para vocês entregarem. Como nesse caso a gente não quer sobrecarregar com vocês além do tempo, eu sei dar aula para vocês fazerem esses exercícios na sala, mas não tem problema não. Eu vou selecionar alguns e eu faço alguns exemplos, né? Normalmente do Halliday eu resolvo os exemplos com vocês. Mas eu vou tentar fazer alguns exercícios sim, tá bom? É da lista que você quer ou sem ser da lista? Sem ser da lista mesmo, é mais só para dar uma clareada na matéria, nas resoluções, né? Entendi. Normalmente eu faço exemplos, mas eu vou tentar fazer mais exercícios junto com vocês, tá bom? É porque se eu pegar a aula de exercício e para eu fazer exercício, eu vou ver como está o cronograma. Acaba que os exercícios que vocês têm que entregar vai ficar como trabalho para vocês fazerem em outro momento, mas tudo bem. Eu vou tentar adaptar isso aí, tá bom? Pode me cobrar.
Beleza, obrigado, boa noite. Por nada, boa noite. Pessoal, eu já vou parar aqui a gravação então, tá bom? Compartilhamento. Nesse período aí, enquanto eu tô fechando, se alguém quiser falar, é só me chamar aí.